Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham a partir de agora aqui em todos os canais do PV na internet, seja no YouTube, no Instagram e no Facebook. Espero que vocês estejam todos bem. Meu nome é Luciano Frontelli, sou apresentador aqui do programa de Lives Verdes com Lula. Na live de hoje a gente vai receber o deputado federal e líder do Partido Verde na Câmara, o deputado Bacelar. Mas antes de começar essa entrevista, eu quero lembrar vocês que nós estamos ao vivo e vocês podem, com certeza, e devem participar, né? Devem também compartilhar, se puderem, né? Tem aí o aviãozinho aqui no Instagram, no YouTube você pode compartilhar o link, no Facebook você pode compartilhar no seu perfil, mandar para os amigos, enfim. Convide as pessoas para participarem com a gente e ajudar a discutir a política, ajudar a discutir o presente e o futuro do nosso país. Bom, vamos começar então. Eu vou fazer uma breve apresentação do nosso entrevistado de hoje, que é o deputado Bacelar. Ele está em seu terceiro mandato consecutivo como deputado federal, já chegou a atuar como deputado estadual no estado da Bahia e também como vereador na cidade de Salvador. Suas principais bandeiras são a luta contra o racismo, a educação e a preservação do meio ambiente. No governo de transição do presidente Lula, ele também foi escolhido para atuar no Conselho Político. Hoje, ele traz para nós as últimas novidades dos bastidores da política e como será essa relação da bancada verde com o governo Lula. Seja muito bem-vindo, deputado Bacelar. É um prazer ter o senhor aqui com a gente nas lives verdes com Lula. Olá, Luciano. Que satisfação estar conversando com você que nos honra com a sua audiência em algum dos canais do Partido Verde, com você que está nos acompanhando. E, Luciano, num dia muito especial, Luciano. Hoje é o Dia Mundial da Educação Ambiental. Esse dia é comemorado, é celebrado há mais de 50 anos, é de 72, quando a ONU chamou a atenção para a necessidade de educarmos as nossas crianças, os nossos jovens e toda a sociedade, conscientizando-os da importância de que precisamos cuidar da nossa casa comum, precisamos cuidar do planeta Terra, não temos outra opção, não temos plano B, e ou começamos a conscientizar desde cedo, lá no ensino fundamental, as nossas crianças, da necessidade que eles têm de aprenderem a satisfazerem as suas necessidades sem colocar em risco a satisfação das necessidades da geração futura. Então, conversar na live dos Verdes, na live dos Verdes com Lula, no Dia da Educação Ambiental, Luciano, foi uma coincidência para mim, que sou um dos defensores da educação ambiental, que estive ontem no MEC para falar da necessidade com o doutor Maurício Holanda, secretário de articulação dos sistemas de ensino, para falar da necessidade da educação climática estar presente transversalmente nos nossos currículos, nos currículos das escolas e das etapas de ensino que nossas crianças e que nossos jovens frequentam. Então, viva a educação ambiental, viva a educação climática. Precisamos lutar e reforçar para que esses conteúdos sejam trabalhados em nossas escolas. Eu não poderia concordar mais, inclusive trabalho numa organização de educação climática aqui no Brasil, fora do Partido Verde. É bom lembrar também que antes de ontem foi o Dia Internacional da Educação também, então muito bom essas duas datas estarem Dia Internacional da Educação, Yes. Estamos. Bom, não é? E a educação transforma vidas, não é? Exato, e só exato. com a educação, volto a dizer, nós vamos conseguir viver milhares e milhares de anos no planeta Terra. Senão, estamos colocando em risco a sua sobrevivência, estamos colocando em risco a vida das futuras gerações. A partir disso que a gente consegue incluir mais pessoas na conversa, né? Para evitar de ficar sempre nas mesmas pessoas. Se a gente não faz um processo de educação para poder ajudar a formar mais pessoas e mais pessoas poderem participar com qualidade dos debates, vai ficar sempre preso na mão das mesmas pessoas, né? Mas, Isso deputado, só para a gente poder... Temos 40 minutos, então eu sei como é corrida e sei como as pessoas vão daqui a pouco começar a participar, sem querer tirar o mérito da questão, que eu acho que é muito importante poder voltar para ela daqui a pouco, só para a gente dar um início... Voltando um pouquinho no tempo, e depois a gente avança de novo para a pauta da causa que está no coração do senhor e na sua história, né?
que, antes de qualquer coisa, acho que a gente precisa fazer uma lembrança da trajetória do PV com o presidente Lula. Pois nós estamos desde o início da construção desse governo, né? Onde a federação, a gente contribuiu com o plano de governo, com as vertentes que dizem respeito às questões de clima e meio ambiente juntos, e também ingressamos com uma ação direta de inconstitucional no STF contra os atos terroristas em Brasília. Contamos com um representante no segundo escalão, que é o Leandro Graz, do PV do Distrito Federal, como presidente do IFAM, e temos muitas outras inferências, né? Muitas outras participações, inclusive com a sua participação no Conselho Político na Transição. Então, a pergunta que fica fazendo essa memória, para descartar o quanto o PV tem participado do governo Lula, a grande questão é como será essa troca a partir do legislativo. Né? O que a gente tem pensado já de construção e de proposição a partir do legislativo para esse novo governo? Luciano, você vai me permitir eu voltar até um pouquinho mais atrás. Precisamos nos lembrarmos que o PV participou desde o primeiro governo Lula. Tivemos, lá no governo Lula, na primeira experiência de Lula como presidente da República, o nosso queridíssimo brasileiro, conterrâneo aqui baiano, Gilberto Gil, que foi ministro da Cultura do presidente Lula, quando era afiliado ao Partido Verde. Mas, antes também de entrar nessa fase da constituição da Frente Brasil da Esperança, PT, Partido Verde e PCdoB, nós precisamos nos recordar dos últimos 4 anos, principalmente nós do Partido Verde. Nós enfrentamos na Câmara, durante esses últimos 4 anos, não sei se você que nos acompanha pode imaginar ou sabe, do pacote da morte, do pacote do veneno, da destruição dos órgãos que cuidam do meio ambiente no Brasil, da permissão que a Amazônia, esse importante ecossistema para o mundo, para a vida na Terra, ter sido entregue a garimpeiros, a traficantes, o extermínio e o genocídio dos indígenas Yanomamis, que causa náusea, que causa revolta. Eu fico a imaginar como é que o europeu, não é? Como é que as sociedades mais civilizadas estão nos vendo, olhando. O que aconteceu na Amazônia nesses últimos 4 anos é crime contra a humanidade. E o pacote era deixar a boiada passar. Deixar a boiada passar. Essa foi uma frase de um ministro do Meio Ambiente numa reunião, uma das pouquíssimas reuniões ministeriais, porque também nos últimos 4 anos não tinha reunião ministerial, não tinha despacho, não tinha trabalho no Palácio do Planalto, o palácio vivia entregue aos fantasmas. Então, nós também, principalmente no último ano, fizemos um enfrentamento muito grande da Comissão do Meio Ambiente e no plenário. O Brasil passou a ser, com o Bolsonaro, o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Drogas, produtos que não são usados mais em lugar nenhum. O senhor Bolsonaro afrouxou a legislação brasileira para que esses produtos pudessem ser vendidos no Brasil. A devastação da Amazônia, as queimadas, as tragédias que ocorreram e que nunca ele tomou a menor medida. Graças a Deus que é uma página virada. Graças a Deus e aos brasileiros, esta é uma página virada da história do Brasil. Quem tinha saudade do século XVI, quando a cavalaria americana do século XVII matou os indígenas americanos, ele se orgulhava. O Bolsonaro chegou ao ponto de, num discurso na Câmara dos Deputados, dizer que bom era a cavalaria americana que tinha exterminado os indígenas norte-americanos. Um famoso colunista da imprensa nacional disse essa semana, o Bernardo Melo Franco, que Bolsonaro se vingou dos Yanomamis, porque ele era contra a demarcação das terras. Inventaram que eram os comunistas que viam se apoderar da Amazônia. Narrativas malucas, narrativas totalmente desconectadas da realidade. E aí, Luciano,
o PV teve uma participação efetiva ao ter coragem, logo no início, de constituir uma frente partidária. A frente que, volto a dizer, tendo o PT, tendo o PCdoB e nós do PV. Foi o primeiro passo no fortalecimento da candidatura de Lula a presidente da República. No momento que ninguém ainda, fora do PT, abraçava esse projeto. Nós fomos. E já fomos ouvidos. Está na carta, está no documento inicial de todo esse processo que a gente vive hoje lá, a preocupação da frente parlamentar com o meio ambiente, a preocupação da frente parlamentar com a sustentabilidade, a preocupação da frente parlamentar Brasil da Esperança com o desenvolvimento sustentável e o compromisso que o presidente Lula, no dia que foi eleito, com toda aquela emoção. Nunca vi nenhum outro presidente no Brasil, no dia do seu triunfo, dizer que o meio ambiente seria prioridade no seu governo, que reconstituiria os órgãos do meio ambiente, que reconstruiria os órgãos do meio ambiente e que iria acabar com as queimadas da Amazônia e que iria acabar com o garimpo ilegal da Amazônia. E logo após a sua vitória, qual é a primeira viagem que o presidente Lula faz? E eu estava lá também, Luciano. Depois a gente pode conversar sobre a COP27. Estava na COP27, ladeado por todos nós, por Marina Silva, pelo Randolph, pela Isabel, por tantos nomes, pelas ONGs, pelo pessoal da educação climática, pelo pessoal, não é, da defesa das comunidades indígenas. Lula foi a Sharm el-Sheikh, no Egito, dizer que o Brasil voltaria ao mundo, que o Brasil voltaria a ser respeitado. E, Luciano, imagine, no Egito, no Cairo, eu me lembro e me recordo, e fazer até uma homenagem, que ele recentemente faleceu, quando os funcionários da imigração, quando os funcionários das companhias aéreas estrangeiras nos identificavam como brasileiro, eles perguntavam por Pelé. Eu, do Egito, ouvi a pergunta: cadê Lula? O Brasil vai voltar a sorrir, o Brasil vai voltar a ser feliz, o Brasil vai voltar a ser o grande líder da questão ecológica mundial. Porque temos a consciência que o futuro da economia mundial passa pelo desenvolvimento sustentável, passa pela sustentabilidade. Nós podemos fazer a exploração da Amazônia, gerar riqueza. Aquele povo precisa da riqueza que é deles, que está lá, que foi a natureza que deu, foi Deus que deu. E podemos explorar tudo isso de uma maneira ecologicamente correta, de uma maneira sustentável. Ninguém se beneficia com a destruição do meio ambiente. O grande fazendeiro, o plantador da soja, o grande empresário brasileiro não vai conseguir colocar os seus produtos no mercado mundial se esses produtos estiverem ligados a uma economia antiga, estiver ligado à emissão de carbono, estiver ligado à destruição do meio ambiente. Então, a nossa expectativa e o nosso compromisso na Câmara dos Deputados é apoiar o governo Lula já agora. Já tivemos o primeiro revogaço. Diversas leis que impediam o IBAMA, que impediam o ICMBio e os outros diversos órgãos que atuam na área ambiental de fiscalizar. Os decretos e portarias que anistiavam as multas de quem cortou madeiras, árvores centenárias, não é? Quem jogou mercúrio nos rios da Amazônia, quem devastou as terras da Amazônia para colocar o gado. Você não precisa destruir a floresta para ter, não é, a pecuária. Você não precisa destruir a floresta para explorar as riquezas do subsolo. Você não precisa destruir a natureza para ter pesca, para ter uma pesca ecologicamente correta, para ter diversas atividades econômicas. Nós, verdes, gostamos da igualdade para todos e que a riqueza chegue a todos.
Deputado, agora, bom, a gente está num novo formato, né, com essa introdução das federações, e uma dúvida que as pessoas costumam ter também é como que vai funcionar a liderança nesse novo formato de conjunção? Vai ter um líder só para os 3 partidos, cada partido vai ter o seu, vai ter uma coordenação entre os 3? Ajuda a gente a entender também esse processo do ponto de vista prático de trabalho. Você que não está, não é, acostumado ou não tem necessidade de saber os detalhes e as minúcias da legislação eleitoral, pode, não é, estar assim na dúvida de como funciona a federação. Eu vou tentar dar uma explicação um pouco primária, mas para ver se eu consigo expressar como funciona isso. A federação é uma coligação feita para durar 4 anos. Na legislação antiga, todos os partidos poderiam se coligar para lançar candidatos, tanto proporcional quanto aos cargos majoritários. Essa coligação se dava entre partidos sem nenhuma base ideológica, essa coligação se dava, às vezes, até entre adversários. Acontecia muito as pessoas se queixarem: eu votei em Pedro e elegi Josefa. Ou ao contrário, né? Porque a gente sempre, né, o Brasil ainda, infelizmente, elege muito mais homens, desproporcional à participação da mulher na população brasileira. Então, era um arranjo eleitoreiro. A frente parlamentar, não. A frente parlamentar é um arranjo ideológico programático. São partidos que têm ideologias parecidas, que são adeptos de projetos e programas de desenvolvimento parecidos e que são obrigados a ficarem 4 anos. Então, nós, da Câmara e no Senado, só teremos um líder que liderará a bancada de 80 deputados, 68 do PT, 6 do PV e 6 do PCdoB, por enquanto. Então, o líder vai ser único, mas nós vamos participar como vice-líderes, nós vamos presidir comissões. A federação é um partido, Nós teremos em plenário o líder dos 3 partidos. Mas a federação também dá independência programática do partido. Não é? O PT não abandonou o programa dele para abraçar o do PV. O PCdoB não pegou o programa do PV. Não, cada um continua com o seu programa. Então, administrativamente, cada um terá o seu líder. Mas, no plenário, o líder será um só para os 3 partidos. Legal. Obrigado, deputado. Não sei a gente se eu vai explicar. Explicou bem. Vamos ver se alguém perguntar alguma coisa, mais algum detalhe. Inclusive, já estão chegando algumas interações aqui, vou ler algumas delas que a nossa equipe tem coletado. Então, lembrando, você que está acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pode comentar aí que a nossa equipe, o pessoal da Secretaria Nacional de Comunicação e também da Pró-Empresa estão acompanhando para passar aqui para a gente na live. Então, alguns deles, a Raíssa Tomás, o Bacelar, querido líder, uma inspiração para todos nós. Victor, eu acho que é Victor, boa noite, PV Vitória. Aí temos Domingo. Luciano? Oi, Luciano. Luciano? Deputado, a gente teve um probleminha Oi, com Luciano. o Luciano, ele caiu. Ah. Vamos seguir aqui. Mas nós estamos ao vivo. Ele que teve um probleminha. Olá. A gente vai seguir nas... A você que está nos acompanhando, infelizmente nós tivemos um probleminha com a conexão do Luciano. A conexão caiu. Vamos torcer para que ela volte, porque, inclusive, é ele quem faz essa intermediação entre mim e você que está nos assistindo. Voltando a falar, enquanto nós aguardamos o Luciano, me permitam falar da esperança que eu sinto
no meio político e a mudança que eu já sinto na sociedade brasileira. Nós passamos 4 anos de disseminação do ódio, de disseminação de fake news. Não tinha política. Não tinha política. E nenhuma sociedade, a sociedade humana não pode existir sem a atividade política. E eles criminalizaram a atividade. Era só o autoritarismo, era só o ataque diário e repetido às instituições democráticas, aos poderes da República, tudo isso para transformar o Brasil numa ditadura e a perpetuação de uma pessoa no poder. Eu tenho sentido, Luciano, tenho sentido, quero dizer a vocês que estão nos assistindo, tenho sentido que já mudou. Em 20 e poucos dias de governo, o Brasil já é outro do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista das relações. Deputados que passavam e nem cumprimentavam um ao outro, já se conversam, já é a união, é a palavra hoje que eu ouço em Brasília e em todo o restante do país, aqui na Bahia, é a união para a reconstrução do país. Eles destruíram esse país, destruíram. Não é só na questão ambiental. A questão ambiental, eu acho e acredito que talvez tenha sido aonde a barbárie imperou, aonde o atraso, não é? As coisas retrógradas, a destruição da vida, a falta de respeito com a continuidade do ser humano na Terra, tudo isso caracterizou esses 4 anos do governo Bolsonaro. E volto a dizer, acho que a tragédia maior... Oi, Luciano, que a tragédia maior foi na área do meio ambiente. Mas a educação não fica atrás, não. Destruíram o MEC. Não tem um programa de educação que eles fizeram. Destruíram o que encontraram e não colocaram um programa, porque a mente doentia deles era só no sentido de doutrinar a nossa juventude. Escola sem partido, homeschooling, escolas cívico-militares, a universidade. Que sociedade é essa que aceita um governante que diz que a nossa sociedade era um antro de balbúrdia? A nossa universidade é quem faz pesquisa. É nas universidades federais onde o Brasil avança, onde a sociedade brasileira é educada. E eles destruíram tudo isso. Mas Luciano voltou. Desculpa aí, pessoal, caiu a força aqui em casa e voltou rapidinho, assim. Mas bom, eu tava pelo jeito, Luciano, o Chico fez a pergunta. Explique para os nordestinos, que com certeza estão nos acompanhando, o que foi caiu a força. Caiu a energia aqui. Esse é um termo que a gente não usa. A energia, a luz caiu aqui. Aqui a gente diz assim, a luz caiu. Gente. Bom, é isso, eu estou de volta aqui, eu estava lendo as interações. Eu vi que o senhor já respondeu uma pergunta sobre educação. Eu estava bem no meio lendo do Domingos. O deputado Bacelar, parlamentar atuante, educação ambiental é fundamental para transformar as pessoas em cidadãos comprometidos com a causa ambiental. Aí tem mais um parabéns. Cebola Curitiba, eu acho, não sei. O pessoal usa uns arrobas que eu não sei. Da CUT, Feira de Santana. CUT, Cebola CUT. Agora entendi. Olá, Cebola. Gente, mandem os seus comentários e o nome de vocês junto no comentário, porque às vezes o arroba de vocês fica difícil para eu ler aqui, vai me deixar numa encruzilhada. Parabéns, meu deputado Bacelar, pela live. O Marcelo Carvalho falando também, pedindo que a gente não tenha anistia para as pessoas, para os criminosos, né? Cadeias para os responsáveis pelo genocídio dos Yanomamis. Aí eu tenho mais uma questão, desculpa, da Renata Bonfim. Depois de 4 anos de sofrimento, no dia 31 de janeiro, celebraremos o Dia Nacional das RPPNs. O PV continua essencial na defesa da bandeira ambiental. Eu já volto para as perguntas de novo, mas vamos seguir agora com a questão da educação. O senhor já tratou de alguns pontos importantes, dos desafios, né, que foram deixados. A gente começa com o respiro, né, nesse governo, com o aumento do piso salarial,
mas o que mais a gente deseja? O que mais a gente tem de proposta que a gente precisa ver acontecendo? Eu tenho até alguns relatos de algumas pessoas que eu conheço, que quero trazer depois da sua resposta, mas queria ver primeiro, do ponto de vista da bancada ou da sua atuação, o que queria ter implementado antes que não conseguiu devido a 3 ministros diferentes, um monte de bagunça, né? Denúncias de corrupção, né? Agora que não temos isso, o que a gente precisa avançar? Luciano, antes eu queria agradecer a Raíssa, ao Vitor, a Domingos, Cebola, Marcelo e Renata Bonfim pelas mensagens, por estarem nos assistindo. E já que mandei esse abraço para essa turma aqui, quero aqui lembrar também e parabenizar o nosso querido presidente José Luiz Pena, que foi reeleito presidente do Partido Verde. Nós estamos fazendo um trabalho de reestruturação do partido e Pena exerce uma liderança democrática, uma liderança esclarecida. Pena é um companheiro suave, mas firme nas suas posições. Então, quero aqui parabenizar esse grande líder, meu presidente Pena. Um forte abraço e parabéns. Luciano, a direita no Brasil, com todo o cinismo que lhe é peculiar, a extrema-direita, me perdoe, com todo o cinismo que lhe é peculiar, diz assim: destruíram a educação brasileira. Nós que passamos no governo 16 anos, vocês estão há 500 anos no Brasil cuidando da educação e colocaram vocês que fizeram a educação brasileira ser desse jeito. Não sei se você que está nos assistindo sabe, mas somente em 1988, no final do século XX, esse país considerou a educação um direito de todos e um dever do Estado, em 1988. Eu não vou falar da Alemanha, não vou falar da Itália nem da Inglaterra, eu vou falar da Argentina, eu vou falar da Bolívia, que tem universidades desde o século XV. E nós, somente no final do século XX, que consideramos a educação um dever do Estado. Os negros eram proibidos os escravos, o homem escravizado, o negro escravizado era proibido de frequentar qualquer ambiente escolar. Não tomariam 100 chicotadas, chibatadas, se fosse encontrado um homem escravizado tentando aprender as letras, tentando ser alfabetizado. E isso trouxe essa tragédia que nós vivemos até hoje. Mas, bem, eu tenho aqui que fazer uma homenagem ao presidente Fernando Henrique Cardoso, ao saudoso ministro Paulo Renato, e, me perdoe, ao presidente Lula e ao maior ministro da educação que esse país já teve, Haddad. Pois bem, esse grupo, e olhe que ideologicamente distintos, um fazendo oposição ao outro, um derrotou o outro em diversos períodos eleitorais. Pois bem, Fernando Henrique começou a fazer uma revolução na educação brasileira e Lula radicalizou essa revolução. Gente, em 30 anos, nós colocamos 40 milhões de jovens e crianças na escola. Nenhum país do mundo fez isso. 40 milhões. Tiramos os professores, e aí a gente vai chegar daqui a pouco nesse assunto, do salário de miséria e melhoramos um pouquinho, porque ou valoriza o professor, não tem educação. Abrimos as portas dessa universidade brasileira para o povo, para o filho do trabalhador, para a filha da empregada doméstica, para o filho do sapateiro. O pedreiro viu seu filho se tornar engenheiro. Isso não é proselitismo, não. É a verdade. Estão aí os depoimentos. Pois avançamos muito na educação. Agora, primeiro é a quantidade. Fizemos o Enem. O Enem foi estruturado pelo ministro Haddad. Saímos daquele vestibular arcaico, elitista. Conseguimos. Não é? Melhoramos a merenda escolar. E aí fomos avançando. Fomos, aos poucos, ampliando a obrigação do ensino para faixas etárias maiores. Primeiro,
tornamos obrigatório o ensino até o fundamental, isto é, aquele antigo primário e ginásio. E, pasmem, somente em 2017, todo brasileiro teve direito ao ensino médio. Hein, Luciano? Sabe, há 7 anos, bicho, ou 6 anos, e querer exigir que a educação pública no Brasil dispute com o PISA. Mas vê lá quanto é um aluno no OCDE. Hein? É 10 vezes mais no custo do que um aluno no Brasil. Veja os salários médios da OCDE do professor e veja no Brasil. Então, nós íamos num ritmo virtuoso e chega Bolsonaro e destrói tudo. 5 ministros da educação. Ministros, não. Um não falava português. O outro não sabia escrever nem se pronunciar em português. O terceiro não tinha diploma e dizia que era formado, imagine. O quarto queria transformar a educação brasileira numa igreja. Uma igreja, era só rezar. Era reza de manhã, reza de tarde, oração de manhã, oração de tarde. Homofóbico, racista. E aí vem, por último, esse último, que de todos era, pelo menos, o que tinha noção e razão, mas nunca tinha passado pela educação. Enfrentamos uma pandemia, as escolas brasileiras, o sistema educacional brasileiro entrou na pandemia atabalhoadamente. Um país que as escolas não têm energia, não tem luz, que cai a luz toda hora. Eles queriam fazer educação à distância. Eles queriam fazer, mas não tinha a menor condição. E não coordenaram. Um país com 5.000 municípios, cada município teve que cuidar da sua educação. E aí a tragédia aumentou. Mais de 3 milhões de crianças e jovens fora da escola. E olha, Luciano, no caso dos jovens, eu acho que nós perdemos essa turma. Porque quem saiu da escola, quem evadiu, com 17, 18 anos, adeus. Ou está trabalhando, ou está na indolência, ou está no crime. O crime foi a única porta de saída para parcelas da juventude brasileira. E aí inventava escola sem partido. Educação é ideologia. E a escola sem partido é uma escola ideológica. Só que ideológica, racista, homofóbica, elitista, retrógrada. Aí vem num país que tem 3 milhões de crianças e jovens fora da escola, com homeschooling, para beneficiar 5.000 famílias. E com um discurso, não é? Porque a escola é fundamental. Já dizia o Teixeira. A máquina da democracia só funciona se tiver os rolamentos da escola e da escola pública. Porque a família lhe dá a formação moral, a família lhe dá até a formação religiosa, mas quem lhe dá o conhecimento científico, quem lhe socializa, quem lhe dita as regras, é a escola pública. É a escola, e no nosso caso, em particular, no Brasil, a escola pública. Eles queriam destruir isso. Queriam, imagine, Luciano, e aqui eu paro para lhe ouvir, imagine as escolas cívico-militares. Eles botam os militares na escola e queriam que os professores saiam da rua correndo atrás de bandido. Só pode. Botar militar em escola, pelo amor de Deus. Tem uma questão que eu queria perguntar também para o senhor, é que nós temos, durante esses governos, né, Temer e Bolsonaro, entrou essa lógica aí do novo ensino médio, que me faz lembrar muito daquele ensino pré-ditadura de que a pessoa tinha que escolher ou científico, ou não sei o quê, ou não sei o quê, né? E aí você já evita da pessoa passar por uma série de matérias importantíssimas para a formação do ser, né? Tratou sociologia, filosofia, tudo como coisas, entre aspas, inúteis, né? Coisas que não são necessárias. Vai aprender só a matemática, só a química e pronto, vai ser lá vai trabalhar, né? Aquela velha história de que a escola pública serve para formar trabalhadores, mão de obra, e a escola particular continua preparando as pessoas para o vestibular.
Então, eu queria saber do senhor, assim, aí tem uma outra questão também, que dentro dessa linha, que muitas escolas acabaram virando de período integral, que em tese são ideias muito boas, só que você tem um cenário onde tem muitos adolescentes que não vão conseguir frequentar porque tem que trabalhar, tem que complementar a renda, né? A intenção da escola integral, em sua fonte, é ok, mas ali na hora da prática do mundo real, você vai acabar incentivando ainda mais a evasão escolar. Então, eu queria ouvir do senhor sobre essas duas questões, o novo ensino médio e as escolas de ensino integral. Aí nós precisaríamos fazer, para ensino médio, a gente precisaria fazer 3 lives. Eu tenho um projeto que extingue a reforma do ensino médio. Tem um projeto de lei tramitando na Comissão de Educação da Câmara, revogando a lei que instituiu a reforma do ensino médio. Primeiro, foi instituída através de medida provisória, sem discussão com a sociedade. O nosso ensino médio não é enciclopédico. O nosso ensino médio não atrai a juventude, o nosso ensino médio não profissionaliza. Então, a reforma vem com um discurso, não é, dos caminhos que você pode seguir, seja na área de humanas, são roteiros, ou na área de exatas, ou na área de humanas, ou nas artes, e que já lhe prepararia ou para o mercado profissional, ou para o mercado de trabalho, ou lhe prepararia para uma universidade. O ensino técnico é importante, o ensino técnico é necessário no Brasil, o ensino profissionalizante nem se discute. Mas, bicho, nossas escolas não têm, eu volto a dizer, nós precisamos recuperar a rede de física, nós precisamos botar água na escola, nós precisamos botar sanitário. As escolas não têm sanitário, as escolas não são ligadas à rede de saneamento básico. Pois bem, como é que uma escola em Cabrobró, no interior de Pernambuco, que roteiro formativo essa escola vai dar ao filho do trabalhador na grande cidade, nos bairros nobres, ela vai dar tecnologia, ela vai dar internet, ela vai preparar. Mas lá não tem professor nem de física, nem de química. Então, gente, acho que é uma reforma que não reformou a base. Fazer é como o novo ministro da Educação de Lula está dizendo. Primeiro, e Lula tem dito, precisamos alfabetizar nossas crianças. Luciano, um sistema que não consegue alfabetizar 60% de seus clientes. As crianças chegam ao 5º ano do ensino fundamental analfabetas. Nós precisamos investir nas creches, na pré-escola e na alfabetização. Sim, não é impossível, no sistema educacional, esquecer as outras formas, os outros tipos de ensino, tanto o ensino médio, quanto o ensino universitário, quanto o ensino tecnológico. Mas, basicamente, o que o Brasil precisa, e com urgência, é investir na alfabetização de suas crianças. Porque é a base, é a partir... Quem não foi alfabetizado na idade certa já vai ter um... Primeiro, competitivamente, já sai perdendo para o filho de classe média. E para os seus próprios companheiros. Segundo, não vai ter condição de acompanhar as etapas seguintes do processo educacional. Então, eu estou animadíssimo, tanto que minha primeira visita foi ao Ministério da Educação ontem, e tenho certeza que o Brasil voltará a educar os seus filhos, a educar suas crianças, a reduzir a desigualdade educacional. A desigualdade no Brasil é perversa, é muito grande, mas a desigualdade educacional é muito pior. E ela acontece dentro da própria classe. Você tem uma escola que tem um rendimento muito inferior à escola X, mas mesmo dentro dessa escola Y, dentro da classe, a desigualdade educacional se apresenta. Eu tenho algumas últimas interações aqui, deputado, só que quero trazer, antes de ir para elas, que nós temos um dado, indo na linha do que o senhor está falando da desigualdade, né? Talvez pessoas não saibam, mas segundo dados do INEP, né, que é o Instituto especializado em levantar dados sobre educação no Brasil. Que fizeram tudo para acabar o INEP. Fizeram, tanto que esses dados são desatualizados, tá? São bem antigos esses dados aqui. Espero que nós temos...
Mas provavelmente estão piores devido à pandemia e esse governo que entrou aqui, mas espero que te melhore. O INEP é muito bom, muito bom. É só para que as pessoas talvez não saibam, mas 52% das pessoas no Brasil entre 25 e 64 não concluíram o ensino médio. Então, só repetindo, mais de metade das pessoas entre 25 e 64 não concluíram o ensino médio no Brasil. Bom, falando esse dado aqui, vou para as últimas interações aqui, depois que a gente já está batendo o nosso... Numa sociedade altamente tecnológica, numa sociedade letrada, não é? Exato. Nós estamos condenando essas pessoas. Com algumas faculdades no top 10 faculdades do mundo, né? Tem esse detalhe ainda. Bom, aqui algumas interações para a gente poder ir para o nosso encerramento. Vem uma pergunta que acho que não vai dar tempo de falar agora, mas talvez falar pontualmente, se tem alguma coisa que o senhor lembre, se a Câmara está fazendo alguma coisa para apurar a situação dos Yanomamis, que veio do AC Moura. Também teve essa pergunta, W. Biraci. Deputado, o senhor concorda que é necessário pensarmos uma reforma da educação militar para as próximas gerações, os oficiais das Forças Armadas do Brasil? E, bom, a Renata mandou mais dois comentários aqui, dando os parabéns pela live. Então, duas coisas pontuais aqui, se tem alguma ação da Câmara dos Yanomamis e a questão da reforma para oficiais das Forças Armadas. Na legislatura que termina terça-feira, não, dia 31, na legislatura que termina terça-feira, nós tivemos uma comissão especial presidida pela deputada Joênia Wapichama, e que eu fui membro dessa comissão, talvez não me recordo, não sei se eu fui o vice-presidente da comissão, mas estivemos lá, que fez um excelente trabalho, inclusive com desrespeitos à deputada Joênia por militares lá em Rondônia, em Roraima, não é? Com ameaças de morte, enfim, foi um trabalho muito árduo, mas essa grande deputada que irá presidir, ou já está nomeada presidente da FUNAI, fez em defesa dos Yanomamis. E agora, ainda é muito pouco, mas nós temos agora 3 a 4 deputadas indígenas. Tenho certeza que a questão Yanomami vai ser objeto de preocupação da Câmara o tempo todo. Imagine, num parlamento de 513 deputados, nós só tínhamos uma deputada indígena. Então, por aí, vocês tiram a importância que a questão indígena... Não, nós tratamos os indígenas como seres humanos de terceira categoria. Tenho certeza que parcela da sociedade queria que não existissem indígenas, mas devemos tudo a eles, tudo. Inclusive, são eles que conseguem ainda, com muita perseguição, com subnutrição, com morte, com falta de apoio médico, são eles que ainda conseguem conservar a natureza no Brasil. Então, a questão, com certeza, será tratada. A questão, outro, não me lembro quem foi a pessoa, mas fundamental, que também isso aí dá para ter conferência e estudos. Nós precisamos rever a formação de nossos militares, das forças auxiliares às forças armadas. Não é? Nós precisamos conscientizar. Que negócio de militar está tutelando a gente? Tenho todo o respeito pelos militares. Reconheço o papel em determinados momentos históricos deles no Brasil, mas eles têm que cuidar da segurança nacional. Eles têm que cuidar, das nossas fronteiras. Eles têm que cuidar de pesquisas, mas política e quartel não combinam. O Bolsonaro transformou determinados oficiais em seus, não diria nem ajudantes de ordem, porque isso seria uma ofensa a um ajudante de ordem, em seus serviçais. Serviçais. E deu no que deu. Com política, a base da carreira militar é a hierarquia. E política não pode conviver com hierarquia. Então, a formação dos militares brasileiros precisa, não tenho a menor dúvida, precisa estar mais próxima do que deseja a sociedade brasileira. Confio nas Forças Armadas brasileiras, tenho admiração pelas Forças Armadas brasileiras, mas militar que quiser fazer política, vá para a reserva e não volte mais para o quartel.
Exato. Deputado, o papo foi muito bom. Você que fez alguma pergunta, alguma interação, me perdoe, mas nós temos um horário limite aqui, mas eu quero agradecer a você por interagir. Deputado, quem quiser fazer as perguntas diretamente para o senhor nas suas redes sociais, como que te encontra? @deputado Bacelar. Tá aí. @deputado Bacelar. No Insta, no Face, no Twitter. Ótimo. Estamos aí. Então, você que fez sua pergunta que não deu tempo de fazer aqui hoje, seu comentário, né? Por favor, vá lá e siga o deputado enfim, redirecione para ele, que ele e a equipe com certeza vão poder responder. Mas, deputado, então, eu queria que o senhor fizesse então, o seu boa noite, seu agradecimento e a gente pudesse ir para o encerramento mesmo. Olá, Luciano, que legal. Poxa, eu estava olhando aqui o relógio pensando que era no cronômetro. E já, ainda tem tempo, ainda tem tempo. Mas passou bem rápido. Você, né, além de ser simpaticíssimo, conduz muito bem o programa. Quero agradecer a você e agradecer principalmente a vocês que nos acompanharam até esse momento. E também quero me permitir, não é, pedir licença a vocês para dizer, se você está preocupado com o futuro sustentável, venha para o Partido Verde. Partido Verde, 43, é o partido necessário e mundial. Venha defender a terra no Partido Verde. Exato, obrigado. Quem quiser se filiar, é só entrar no site do Partido Verde, que lá tem um link, onde você consegue acessar, preencher o formulário e se filiar. E também tem o nosso inbox aqui no Instagram ou no Facebook, né? Para que você quiser tirar suas dúvidas, conversar com a nossa equipe. Então, quero encerrar agradecendo o deputado, agradecendo a vocês, agradecendo a Secretaria Nacional de Comunicação, em nome da Mariana Perim, ao pessoal, toda a equipe da Proempresa que garante que a nossa live fique aqui no ar, que tudo funcione bem. E, enfim, quero lembrar vocês que semana que vem, na quinta-feira, nós teremos outra live, só que dessa vez às 19 horas, tá? Então vamos começar 1 hora mais cedo, para que, enfim, a live termine e você ainda possa ir para algum lugar, possa encontrar amigos, possa, enfim, fazer outras coisas. Namorar. Exato. Até porque o Lula prometeu o Ministério do Namoro, né? Tô esperando isso aí, viu, deputado? Ele falou que todo mundo ia namorar no governo dele, eu tô esperando aqui, até agora nada. Bom, tá cedo. Tá cedo. Então, eu tô esperando para encher o saco dele no Twitter ainda. Vou dar mais um mês. Então, gente, é isso. Obrigado. Lembre de seguir a gente nas redes sociais, no PV, do Instagram, no Facebook e no YouTube. O YouTube nosso é novo, tá? Infelizmente, nós perdemos a conta antiga, então todas as lives nossas estão sendo colocadas lá na íntegra e nós estamos fazendo alguns cortes também. E para quem quiser me seguir por algum motivo, é @Frontelli. Obrigado, gente. Até a semana que vem. Uma boa noite para vocês e uma boa resto de semana.